Não? Quem está na rede aqui da igreja também pode entrar também. Isso. Vamos, eu quero fazer essa parte aqui. Só o pessoal que está em casa, não está podendo vir. Minha mãe, Dona Vina, Dona Cleide. Tem um povo abençoado aí que queria estar aqui com a gente. O Éder também, hoje, Manu. Estão todos vivendo esse momento aí. Entra no Instagram da igreja. Todo mundo apostos aí, vamos começar? Vamos entrar, Guilherme? Aciona aí, lindão. Wesley, já está? Já está. Se coloca de pé, a igreja mais linda do mundo. Agora esquece teu celular aí, viu, gente? Só diga um oi, 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 é benção, é benção, é benção. Graça e paz, a igreja mais linda do mundo. Você que está na sua casa, nós queremos aqui congregar um pouquinho com você. Nós queremos aqui abençoar um pouquinho sua vida. Nós vamos ler a palavra, nós vamos orar juntos. E de uma forma bem simples. Estarmos juntos nessa tarde tão linda. Eu estou aqui fora, estou vendo o sol se pondo, né? As portas nossas são muito grandes, elas estão abertas. E na viração de um dia, nós estaremos agora falando com Deus. Glória a Deus. Vamos cantar, meninos. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. Solte a voz, igreja. Os filhos, eles já estão aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E só tu és santo. Toda honra e toda glória só tu és meu Pai. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E só tu és santo. Só tu és santo.
de uma forma abençoada, se expresse na presença dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem se assentar. As crianças podem ir para a salinha. Os músicos podem sentar. Mais uma vez, boa noite para todos. Que Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. Eu quero compartilhar com vocês algo diferente, muito diferente do convencional, da forma que eu estou acostumado a ministrar para vocês hoje. E quero que Deus venha abençoá-los de uma forma toda especial em nome de Jesus. Amém? Quero que vocês abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, um texto que eu preguei ele algumas vezes na vida, e todas as vezes que eu ministrei sobre ele, marcou muito. A primeira vez que eu ministrei ele foi em Piraputanga, há 25 anos atrás aproximadamente, num retiro da Igreja Batista. E essa mensagem ficou muito na minha mente. Mergulhe mais uma vez. Não esqueço disso mais nunca. E dessa vez eu quero trazer esse texto novamente dentro de um outro contexto, mas vai nos abençoar, viu, gente? Vai nos abençoar. De manhã já nos abençoou bastante e hoje vai nos abençoar de novo, em nome de Jesus. Continuando no texto. Senhor Deus, oh meu Pai, fala aos nossos corações. Revela os teus segredos, revela os teus tesouros, os teus mistérios, segundo a sua graça e misericórdia. Estamos com a nossa boca aberta aos céus, os nossos ouvidos atentos. Clamo pela tua graça. De que adianta eu ter o que dizer se a tua graça não for comigo, se a tua misericórdia não for sobre nós? Revela-nos os tesouros escondidos dentro dessa pandemia em que vivemos, em nome de Jesus. A aplicação desse texto de 2 Reis, capítulo 5, que fala da cura de Naamã, eu fiquei com isso na mente a semana inteira. O que isso tem a ver conosco em épocas de pandemia? E pela manhã hoje eu acordei com algo no meu coração, de fato, e quero compartilhar com vocês. O texto começa no versículo 1, falando das características desse homem chamado Naamã. A Síria era o grande poderio bélico daquela época. Cidinho, a Síria era os Estados Unidos. A Síria invadia na época o que eles quisessem. Eles eram todos os poderosos. Inclusive dentro dessa própria narrativa, nos 3 primeiros versículos, nós já vamos perceber que eles já tinham passado por Israel e já tinham feito os escravos em Israel e ido embora. Então, na época, eles eram os caras. E na frente de um poder bélico tão forte, existia um exército terrível. E o grande comandante desse exército chamava-se Naamã. Ora, começa o versículo 1. Ora, Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Primeiro, ele era um homem honrado, um homem de honra. Como é gostoso você conhecer alguém de honra. Eu conheci, não é fácil, viu, gente? Não acha que isso é normal e simples, que não é. São poucos os homens de honra que eu conheci, aonde a honra e os princípios estão acima dele. Ele vai fazer sempre o que é certo, e você pode confiar, você pode estar perto de uma pessoa dessa. É uma pessoa honrada, é uma pessoa que você pode entregar à sua família, é uma pessoa que você pode confiar. Esse homem Naamã, diz o texto, ele era um homem de honra. Era honrado diante do seu Senhor e de muito respeito. Olha, outra qualidade difícil de se encontrar, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse também homem valente.
Ele era de confiança do rei, de respeito, homem valente. Sabe o que é um homem valente? Hoje também baixa isso. Homem valente é aquele que tem medo, mas não deixa de caminhar. É aquele que tem medo, mas não deixa de lutar. É aquele que vai fazer aquilo que precisa ser feito. Como eu disse, por exemplo, sobre os valentes de Davi. Lá vem vindo um exército inteiro. E eu estou aqui com o exército de Israel. O exército de Israel correu. O certo era eu correr também. Mas não era isso que aconteceu com aquele valente de Davi. Ele pegou a sua espada, ele pegou a sua lança contra o exército, sozinho. Eu não acho que ele achou que ele ia sobreviver, mas ele fez o que tinha de fazer. Homem valente é aquele que na batalha vai lutar o que tem, a batalha que precisa ser batalhada, independente do resultado. É aquele que luta até a espada ficar pegada na mão. Esse era Naamã, homem valente, homem de honra, mas o final do versículo diz assim, que inclusive Deus usou ele, o texto diz, Deus usou Naamã para dar livramento para os sírios, e era esse homem valente, porém leproso, porém tinha lepra. Ou seja, eu sempre que prego nesse texto, eu digo mesmo para o Luiz, digo mesmo para todos vocês que estão aqui, Guilherme e Anderson, você pode entender algo. Há um porém, sempre há um porém na vida de um homem. Por mais que ele seja valente, por mais que ele seja uma pessoa do bem, há um porém na vida do homem. Naamã era o homem das medalhas, Naamã era o homem que as pessoas gostavam de ficar perto, Naamã era o homem... Ele era um herói nacional, era aquela pessoa que inspirava as crianças, era aquele que os jovens olhavam e diziam, quero ser como ele. Naamã, ele vivia cercado de muitos bons soldados, por ser um comandante de exército, ou seja, ele era avisado também para que as pessoas o matassem, lógico. Então não era qualquer um que chegava perto de Naamã, não era qualquer um que chegava para Naamã e dava um bom dia para ele, sem levar uma facada, isso não ia acontecer. Então, quando ele chegava para falar com o rei, qualquer um que estivesse diante do rei saía, porque chegava Naamã, chegava um mensageiro e dizia ao rei, olha, Naamã está aí. E o rei pedia para que as pessoas se retirassem e dizia que entre Naamã. Gostoso isso, né? Pessoas honradas, pessoas que têm portas abertas, né? Então, Naamã, ele andava cheio de armadura, de espadas, punhais, lanças, cravado de armas para tudo quanto é lado. As medalhas, suas vitórias, todas as medalhas estampadas, né? Só que, de repente, Naamã chegava dentro da sua casa. Aí é diferente. Quando Naamã entrava dentro da sua casa, e ele começava a tirar as suas ferramentas, seu elmo, jogava o seu escudo de lado, o empregado já vinha, pegava suas espadas, e ele ia se despindo, e ele entrava dentro do seu leito, da sua cama, e ele começava a tirar, o que ele tinha? Lepra. Ele era um cara condenado, ele era um cara com a sentença. Naquela época era muito famoso, por exemplo, as cidades terem o vale, o lugar dos leprosos. A lepra ela era contagiosa, é até hoje, embora hoje já esteja bem sob domínio, mas na época não tinha cura de fato. Se você tivesse lepra, Pedro, você estava com a condenação. Quando tua carne começasse a apodrecer, de fato, você seria levado para o lugar dos leprosos. E lá você ia viver com aquele povo lá. Ali não tinha mais rico nem pobre, era ali o teu lugar. E quando você entrasse na cidade, você iria ter que gritar, leproso. Você ia ter que avisar. E as pessoas abririam e você passaria no meio. Agora, o grande homem Naamã estava dentro da sua casa. E dentro da sua casa, e aqui começa algo. Dentro de casa, as verdades são expostas e as lepras aparecem. Quem está me entendendo isso? Para o povo ele era Naamã, para o povo ele era o cara, para a sociedade, para a mulher, olhava e via, sim, um homem, mas também via a sua lepra, a sua tristeza, a sua angústia. Naamã,
grande homem diante da sociedade, porém leproso. E o texto seguinte diz assim, ó, versículo 2: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa, cativa, uma escrava, uma criança, uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. A menina limpava, a menina cuidava das coisas, a menina, sabe lá o que acontecia, ela era escrava, ela não tinha nome. Diga uma sem nome, diga comigo, uma sem nome. Isso, uma sem nome, uma ninguém. Era essa menina. Digamos que fosse da idade da Bianca, mais ou menos assim. Uma sem nome, uma ninguém. Lara, não sei. E essa menina então disse o seguinte, ela ficava a serviço da mulher de Naamã, versículo 3. Disse esta a sua senhora, ou seja, disse a menina a sua senhora: quem me dera, meu senhor, tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele iria curar Naamã da sua lepra. Quando ela falou isso, ela jogou uma semente de esperança. Ele sabia que não tinha cura, porém o nome de Israel era conhecido. O nome de Israel era conhecido na época. Se falava nos bastidores da história de um povo que atravessou o Mar Vermelho. Se falava nos bastidores da história de um profeta chamado Elias, que viveu naquele tempo, na época de Naamã, que orou e caiu fogo do céu. Se falava naquela época sobre os milagres, sobre os feitos. E essa menina disse: tem um homem lá. O outro versículo diz o seguinte: Naamã, versículo 4, foi ao seu senhor, ao rei, e disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, e entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei. Era o rei da Síria falando: Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O rei pegou, oficializou a coisa, fez uma carta bonitinha, mandou para o rei de Israel, falou: é aí que tem um pessoal que cura? É aí que tem um cara que cura os outros da lepra? Pois é, está aí Naamã aí, meu servo, vocês me conhecem, sabem quem eu sou, cura ele aí, tá bom? Olha a confusão. Versículo seguinte diz assim: tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Já entrou em crise aqui. Sou eu Deus? Sou eu Deus? Posso matar, trazer a viver? Por que se envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Percebam como que busca ocasião para vir contra mim. É lógico, ficou claro na cabeça do rei de Israel. Ele está procurando agora um motivo. Eu não vou curar o cara, vai vir todo mundo aqui agora. Já aconteceu esses tempos atrás, vai vir de novo, só que dessa vez vai arrebentar com tudo. E o rei de Israel rasga suas vestes e entra em pânico. Essa é a verdade, é o que o texto está falando. Essa notícia chega lá para Eliseu. Eliseu do céu. Eliseu do céu. Está um tumulto lá. Porque tem um tal de Naamã, conheço? Naamã, sim. Está vindo aí com a comitiva da Síria para ser curado. O rei de Israel, o rei da Síria falou para o rei de Israel curar ele. O rei de Israel não cura nem a dor de dente dele. Tá lá, tá tudo, arrebentou tudo lá. O texto continua, versículo 8. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: ei, rei, mandou dizer, inclusive não foi ele que disse, foi o guri dele, ele tinha um auxiliar, eu chamo ele de Douglas, Dodô, mandou o Dodô lá, o Dodô chegou e falou: ó,
O Eliseu mandou dizer um negócio para o senhor, rei. O Eliseu, profecinho, o Eliseu mandou dizer um negócio para o senhor. O Eliseu manda te dizer o seguinte. O que ele mandou dizer? Manda vir Naamã, para que todos saibam que há profeta em Israel. Olha Cristo. Mas o texto é muito engraçado. E vocês vão ver o que isso tem a ver com a gente. Naamã então vem com a sua comitiva, chega diante do rei de Israel. E é que todo aquele tumulto, né? Se fosse hoje, chegando aqui a comitiva do Donald Trump, drone para todo lado, oficiais entrando nas casas, esvaziando as casas, gente em cima dos telhados, arma apontada, aquele rolo, né? E lá vem Naamã, né? O chefe do exército. O rei só fala assim, olha, eu entendo tudo que você está falando, mas não é comigo não. Posso fazer nada. Você tem que procurar o profeta. Aonde o profeta está? É outra coisa. Isso aí agora é mais difícil, porque ele realmente não tem muita parada. Alguém sabe onde está Eliseu? Sim. Dessa vez ele está acampando lá no deserto, assim, onde Judas perdeu a bota 3 quadras da esquerda. É lá. Lá vai Naamã, toda a comitiva para lá, chega na porta de Eliseu. O Douglas, que é esse menino aqui, que é o auxiliar de Eliseu. Quando vê aquilo chegando de longe, drone, helicóptero, fica doido. Eliseu, tá aí o cara, chegou Eliseu. Eliseu estava de certo buscando, orando a Deus, gostava muito de fazer isso. Orando estava, orando ficou. Você não vai lá? Eliseu vai lá, tem que ir lá. Chega Naamã. Aí chega alguém da parte de Naamã. Chama Eliseu. Aí me vem o Douglas. O Dodô. Fala assim, Naamã, eu não sei como que você vai entender isso não, mas Eliseu está ocupado. Está orando, está buscando a Deus lá. E quando ele está lá, ele não gosta que chama ninguém não. Não gosta que chame ele não. Mas ele tem uma palavra para você. Vai lá e se banha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado da sua lepra. Olha só, versículo 9. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada, será purificada. Agora vem o mistério. Versículo 11. Naamã, porém, se indignou. Naamã se indignou. Versículo 11. Naamã se indignou muito e se foi. Foi embora. Dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, poria a mão, ficaria em pé, invocaria o Deus dele, colocaria a mão na minha ferida. Desde quando começou essa história de cura, eu só estou me lascando. Nada está dando certo. O rei não me tratou bem. Vim falar com o profeta, ele nem me falou. E agora está mandando eu tomar banho num rio, lodo, fedorento. Ele até fala assim, ó, olha só. Versículo 12. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ser purificado? Está tudo errado esse negócio aqui, eu sou Naamã, eu sou o cara. Eu vou embora. Se é para ficar leproso, eu vou ficar leproso, mas naquele rio eu não entro. E outra coisa, eu estou com raiva desse povo também. Lá se não voltar aqui. Os soldados, todo mundo perto dele, ficou todo mundo nervoso. Esse cara irritou e foi embora. Diz ele que foi embora. Certo, parou para descansar embaixo de uma árvore. Aí lá vem outro Dodô. Agora vem o Rian. Agora é o Rian. Um jarrinho de água nas costas. Olha só o que o texto diz. Versículo 3. Chegaram-se a ele seus servos. Servos é escravo, tá? Só que gostava dele, olha só. Chegaram-se a ele seus servos e disseram, meu pai,
Se o profeta houvesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais dizendo, lava-te, é tão simples. Chegou o Rian. Ô pastor, bom, pai. Ei pastor, tudo bem? Naamã fez assim. Fala, filho. Naamã estava com raiva da Suzy, eu acho. Estou brincando, estava não. Fala, filho. Senhor, posso dar uma opinião? Porque a pessoa quando está sendo usada por Deus, pode ser escravo, pode ser o que for. Deus mandou falar, fala. Deus mandou os meninos falar, os servos falar. Deus mandou falar, fala. Posso dar uma opinião? Se tivesse pedido alguma coisa difícil, não vai, nós já estamos aqui. Naamã olhou e falou: vamos lá, vamos. Chegaram, cercaram o rio, aquele monte de soldado, aquele monte de coisa. E aí Naamã resolve começar a sua cura, né? Naamã começa, tira suas espadas, tira tudo, vai tirando seu capacete, vai tirando suas indumentárias, vai tirando tudo que tem. E agora chegou a hora de tirar suas vestes. Quando ele tira suas vestes, houve no meio dos soldados aquele: oh, o cara é leproso. Quem diria? Ali ninguém mais queria ser Naamã, eu garanto para você. O cara é sentenciado, ele é um amaldiçoado. Tirou. Agora Naamã chega. Quando ele toca na água e começa a entrar dentro d'água, sabe o que acontece quando você tem ferida e entra na água? As feridas se abrem. Aquilo que já está arrebentado fica pior. Aquilo que já está infeccionado agora fede, fica branco, fica esquisito. E entra aquele homem em putrefação dentro do Rio Jordão. E com todo o seu orgulho, com todo o seu poderio, dá uma mergulhada naquele lodo e levanta e olha. E quando olha, o que ele vê? Lama, ferida e mau cheiro. Mas ele resolve mergulhar mais uma vez. Hoje eu dizia para as pessoas, abrindo um parênteses cedo, eu tenho muita gente aqui na igreja que age como se fosse animalzinhos de Deus adestrado. Como assim, pastor? Vim aqui fazer um favorzinho para Deus, dar uma banadinha no rabinho assim: olha, vim para o culto, Deus, me dá uma coisinha aí. Aí Deus dá um pitisquinho, ele vai embora feliz da vida. Sabe, eu tenho um monte de gente que vem aqui na igreja que é assim, vem só para buscar alguma coisinha, vem só para fazer uma coisinha e olha e quer que Deus não te chamou para fazer truquezinhos aqui dentro, nem para fazer coisinha. Deus te chamou para ser fiel, Deus te chamou para obedecer até a morte. Só quem obedece até a morte sabe o que são os grandes milagres de verdade. Grandes milagres são para filhos obedientes e não para cães adestrados espirituais. É forte isso, viu? Aí Naamã vai, mergulha mais uma vez. Agora os caras começam a rir, falar: rapaz, esse cara vai sair bravo daí, vai sair fedido, leproso, bravo. Ainda bem que a gente está do lado dele, ele vai matar esse povo tudo aqui. Já vai afiando as espadas, Naamã pega de novo. Levanta a terceira vez, olha, piorou, que agora está fedido de lama também, já está esquisito, o negócio já está doendo. Mergulha de novo 4 vezes, mergulha de novo 5 vezes. Aí já começa a chorar. É normal isso aí. É lógico, a lágrima já começa a descer. Fala: Deus, estou aqui. Lágrima, lama, lepra, infecção, ferida. E mais um mergulho. 6. Alguém está contando aí? 6, meu senhor. Saiu alguma ferida aqui? Não, senhor, está pior do que o que estava. Eu vou embora. Senhor, é 7. Deus mandou 7. Quando ele levanta, a Bíblia diz que a pele dele saiu como a de uma criança, curado. Ó, o que isso tem a ver com a gente, com pandemia, pastor? O que isso tem a ver?
O que isso tem a ver com pandemia? Com a gente tudo de máscara aqui dentro do culto, com esse negócio de não poder sair à noite. O que isso tem a ver com a gente? Sabe o que isso tem a ver, gente? Sim ou não? Eu não sei. Não faço ideia. Estou brincando, eu sei sim. Precisou uma situação dessa para a mãe enxergar que a sua verdadeira cura sempre esteve dentro da casa dele. Tem muita gente em época de pandemia que a ficha está caindo, que o ativismo de fora, que as medalhas de fora, que as correrias de fora, que o cinema, que o futebol na televisão, jamais poderia dar para ele aquilo que ele está encontrando dentro da casa dele, porque o leão rugiu. É dentro da tua casa que a lepra se expõe, e é dentro da tua casa que a lepra se cura. É dentro de casa. Foi dentro de casa. Ele conversou com o rei, não adiantou. Ele quis alcançar a bênção de Deus diante dos trâmites do glamour. De um rei para o outro rei, que mandou para o profeta. Pois é, ninguém falou com ele, porque a cura não estava lá. A cura de Deus e o milagre de Deus, desde quando a Bíblia é Bíblia, estão nas pequenas coisas, estão nos detalhes, estão nos lugares onde as pessoas não buscam. O milagre foi feito por Sansão numa queixada de burro. Vimos o milagre de Deus no azeite de uma viúva, na moeda de uma viúva. Deus sempre operou nas pequenas coisas insignificantes desse mundo, para mostrar que é Ele que faz a obra. Deus sempre fez as coisas das formas mais simples. A gente busca a paz, a gente busca a felicidade, a gente busca o êxtase, a gente busca ser feliz, de todas as formas, ainda mais hoje no mundo capitalista. Nós estávamos em um ativismo louco, correndo o dia inteiro para ganhar dinheiro, para comprar terreno, para fazer compra, para pagar a conta, para se vestir um pouco melhor, para ir para o cinema, para ir não sei para onde. Até que de repente, no topo do mundo, um leão, chamado leão da tribo de Judá, fica em pé e dá um rugido. E o mundo entra em pânico, os presidentes entram em pânico, os exércitos entram em pânico, não há o que fazer. Tivemos que correr para dentro de casa e nos esconder, colocar máscara no rosto. E as ruas ao qual nós andávamos, ruas lindas, bonitas, essa hora era para estar esse Afonso Pena cheia, com gente empinando moto. Está tudo vazio, está todo mundo com medo, porque o leão rugiu. Fugimos para dentro da nossa casa, mas nós não imaginaríamos que seria lá que nós nos encontraríamos de volta, que nós nos reencontraríamos com nós mesmos e com o nosso Deus. Quando o leão ruge, só nos resta a voz dele. E como é essa voz? A voz veio através de uma menina escrava, simples, sem nome, sem pedigree, sem nada. Aí de repente essa menina manda para Israel. Aí de repente de novo vai encontrar o discípulo, o guri do Eliseu. De novo uma pessoa sem nome, medíocre, insignificante. Vocês vão entender mais tarde. Aí ele desiste, que não falou com o rei, não falou com ninguém, volta para casa. Aí de novo vem um escravo no caminho. Ei, faz isso não. Você sabe por quê? Porque nessa sociedade que a gente vive, nesse mundo capitalista que a gente vive, o poder está na política, o poder está em Brasília, o poder está na boca dos reis, o poder está na socialite. São eles que se destacam, são eles que brilham aos olhos desse mundo. Mas a mensagem que eu estou pregando hoje diz algo a você, que Deus nunca se deteve a isso. O poder para Ele, os vasos dele na maioria das vezes não tem nome.
Os vasos de Deus, na maioria das vezes, são escravos, são pessoas insignificantes. A Bíblia diz no livro de Hebreus que são homens ao qual nós olhávamos e não dávamos valor nenhum a eles. E são eles os grandes portadores da glória e da graça e da presença de Deus. Uma escrava, um escravo, um rio sujo. Ei, eu dizia hoje para as pessoas algo muito interessante, muito interessante. Tem lives agora, enquanto nós estamos aqui, onde tem alguns cantores sertanejos que estão reunindo milhões de pessoas. Tem lives agora na internet, de pastores, né, de autoajuda, com milhões de pessoas assistindo. Clamor, números, brilho. Pega uma live, põe um Leandro aí para cantar, põe um Christian Ralph, o mundo está lá procurando o que não está lá. Porque não me mandou banhar lá nos rios da minha cidade, rios caudalosos e bonitos? Porque o Jordão? Porque não me mandou falar com fulano? Por que o rei não me atendeu? Porque o meu Deus, Ele age no oculto, no escondido. E Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. E pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ei, o nosso Deus é um Deus poderoso. Você pode estar agora em um estádio, num jogo de futebol, num campo lotado. Você pode estar agora em um lugar, numa rave aí, com um som girando, com droga rolando, com luzes para todo lado, vai alimentar a tua carne. Mas você não vai ouvir o que você está ouvindo nessa igreja hoje, na rua Agostinho Baixa, no bairro Universitário. Com um pouquinho de gente, culto fragmentado, um pouco domingo, de manhã, outro pouco à noite, com máscara no rosto. Nós não temos aqui os nossos melhores dançarinos, nem os nossos melhores cantores. Não, nós não temos. Hoje eu ri cedo porque uma dançarininha nossa, eu estava querendo ver ela dançar hoje, uma nenê. Aí eu vi a Lívia dançando, vi e tal. Eu falei, ué, cadê a menina? Aí fui sair ali, estava sentado no colo da Edilane. Falei, não vai dançar? Não, eu não quis dançar hoje não. Aí não vai dançar? Não, hoje ela não for dançar não. A filha da Lourença, desse tamanhozinho, toda de roupinha ali, hoje eu não vou dançar. Mas você veio para dançar, mas eu não vou dançar. Não vou dançar. Então, é nesse culto, com Valdemir na porta, com o Guilherme aqui, com a Suzy ali, com as crianças dançando, a Thaís, com o Douglas ali no Data Show. É nesse culto que às vezes se revela tesouros ocultos e escondidos que te curam, que te saram. É nesses cultos, é dessa forma. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Tem um mistério aí. Essa menina do versículo 2, saindo das tropas da Síria, da terra de Israel, levaram com a presa essa menina. Ela perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu tudo. Foi levada escrava, talvez acorrentada, andando, sendo puxada por um cavalo, quilômetros e quilômetros de distância. Sabe lá Deus o que passou na mão dos soldados e lá dentro daquela casa. Arrancaram tudo dela. Só não conseguiram arrancar dela as lembranças do Deus de Israel. E na primeira oportunidade que ela teve, ela não disse assim, já que esse cara está morrendo de lepra, ele que se lasque. Tá vendo, desgraçado? Viu? Aqui se faz, aqui se paga. Foi isso que ela disse? Não, minha senhora, estou vendo o sofrimento do meu Senhor. Se ele fosse para Israel,
Eliseu curaria. E Eliseu, Naamã foi, ajuntou ciclos e ciclos de prata e de ouro e foi. E Eliseu não quis a prata e o ouro. E disse, leva contigo, isso aí não me pertence. Pergunta para mim por quê, pastor? Porque aquela prata e aquele ouro já tinham um novo endereço. Eu não tenho dúvida que quando Naamã chegou na casa dele, ele ia honrar quem mereceu honra. Porque Naamã era um homem de honra. Quem curou Naamã não foi o rei da Síria. Quem foi o canal para a cura de Naamã não foi o rei de Israel. Quem foi o canal foi uma menina de Israel, sem nome, sem pedigree, não é ninguém. Mas de repente essa menina está na casa dela, limpando o banheiro da sua serva, da sua patroa, limpando o chão, vestida de trapo, de escravo. Quando de repente chega de novo a comitiva de Naamã. Naamã, conjecturo eu, dá um abraço gostoso na esposa e nos seus filhos. Ambos se emocionam e choram por muito tempo. Quando o fôlego volta, o ânimo volta. Sem dúvida alguma, Naamã diz, chame a serva, chame a criada. E eu não tenho dúvida, se Naamã é um homem de honra, como a Bíblia diz que ele é, eu não tenho dúvida que nunca mais aquela mulher, aquela menina, foi escrava de Naamã. Eu não tenho dúvida disso. Ele honrou essa menina. E aí, pastor? Resumo. Não subestime as pequenas coisas. Trate bem todas as pessoas. Trate bem os que te faz mal. Trate bem os seus inimigos. Porque existem tesouros escondidos nos nossos inimigos que são nossos. E que a presença de Deus e o nosso bom trato vai trazê-los. Valorize as pessoas sem nome. Valorize as pessoas que ninguém valoriza. Existem tesouros escondidos que o mundo não vai achar lá. Quem está me entendendo? Tem mais uma situação. Dentro da tua casa estão todos os tesouros que você não vai encontrar lá fora. Sorriso de um filho, o abraço de uma esposa, está lá. Dinheiro não paga. Eu dizia hoje cedo para as pessoas que eu já comi, pela misericórdia e graça de Deus, nos restaurantes mais caros aqui de Campo Grande. Eu Edson, já comi. Com o prefeito, com o governador, não foi uma nem duas vezes. Comida boa. Teve um lugar que eu cheguei para comer com a Suzy, que eu estou sentado assim, lá vem um cara com negócio, joga um negócio dentro daquilo, pega fogo, eu quase que dou um grito. Estava flambando perto de mim, aquele negócio lá e tal. É uma delícia. Porém, não se compara a comida feita pela minha esposa, o feijão da minha esposa e o arroz da minha esposa. E se tiver uma misturinha, melhor ainda. As melhores comidas que eu comi não se compara com a comida que a dona Zélia fazia. Uma panela, o neném já teve o prazer de comer lá. Uma panela de frango que ela fazia assim, cortava aquilo com o maior carinho. Diz ela que ela não, faça isso aqui, é normal. Você corta o frango, joga lá e acabou. Mentira. Mentira dela. Que Deus a tenha. Tinha um segredo naquele negócio lá. O negócio era amarelo, o gosto ficava na boca. 2, 3 pedaços de frango que você comia não matava a sua vontade de comer. E toda vez que fazia, aparecia um que eu nunca vi na vida para comer também. Você comeu lá também, né, Laura? O que é isso, gente? O mundo não consegue enxergar que Deus age na simplicidade, Deus age das formas mais simples. O mundo não consegue ver que Deus escondeu os tesouros do nosso lado, atrás do nosso orgulho, debaixo da nossa soberba, depois da nossa arrogância.
escondido atrás do nosso pedido de perdão e de humildade, e de um sorriso que você dá em uma noite que você não está bem, e de um gesto de carinho e de amor com aqueles que te amam, e de um abraço quando alguém precisa. Comunidade Nossa Família, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que em tempos de pandemia, a caça ao tesouro está aberta. Você não entendeu não, hein? Em tempos de pandemia, pessoas vão sair dessa época tão prósperas como nunca foram na vida. Livres de muitas coisas. Livres de muitas coisas. Você sabe por que alguns casamentos vão acabar nessa pandemia, não vão voltar mais? Porque nunca houve. Já não vivia antes, mas tinha o futebol, tinha o bar, tinha a balada, tinha bagunça, tinha não sei o quê. Então a pessoa não sentia falta do casamento. Ia em casa para dormir. Eu disse hoje isso aqui cedo. Você vai comprar casa hoje, as casas são cada vez menores. Não tem mais quintal, sim ou não? Não tem mais quintal nas casas, não tem mais garagem. As salas são um ovo, dá para pôr um sofá e uma televisão na frente. Você sabe por quê? Porque ninguém quer mais ficar em casa. As pessoas não conseguem entender algo. As pessoas estão abrindo mão de lar, porque casa hoje é para dormir. Eu sempre falo para o Valdemir, o discurso que a gente ouve hoje o tempo todo é o seguinte: olha só, não pastor, a gente só vem cá em casa, a gente só dorme. Sim ou não? Em casa a gente só dorme, pastor. Os lares foram destruídos, e por isso que os tesouros não são mais encontrados. Eu quero dar início a algo aqui em nome de Jesus. Eu quero dar início aqui na comunidade da Nossa Família, por isso que eu mandei gravar. Está gravando ainda? Quero dizer para você que está em casa nos assistindo, épocas de pandemia, nós estamos vivendo agonias, nós estamos vivendo angústia. Eu estou com gente sofrendo no hospital. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de medo. Mas abra os teus olhos, porque Deus também está te dando a oportunidade de enxergar tesouros ocultos dentro da tua casa. Deus está te dando a oportunidade de recuperar os olhos que você muito tempo não vê nos seus filhos, o olhar dos seus filhos, o olhar da sua esposa. Deus está te dando a oportunidade de voltar a sentir gosto por ficar dentro da tua casa, na presença dos teus filhos. Ei, escuta algo que eu vou dizer. O sorriso que o teu filho dá para você, homem que está me assistindo aí, você não vai encontrar num copo de cachaça na beira de uma mesa de sinuca num bar. Ei jovem, você que está me ouvindo aí, você não vai encontrar pais empinando moto na Afonso Pena, com aquele som ridículo, ou fumando narguile. Você não vai encontrar isso, por exemplo, na voz da sua mãe velhinha dentro de casa. Você está perdendo o teu tesouro, não, você não vai encontrar. Aquilo que você está procurando no narguilha, aquilo que você está procurando na Afonso Pena, aquilo que você está procurando empinando moto, aquilo que é um monte de homem vagabundo procurando nos bares, não vai encontrar lá. A tua busca é uma busca estúpida, você não vai chegar a lugar nenhum. Você está indo para o lado errado. Volta para dentro da tua casa, dá um abraço na tua esposa, vai passear com o seu filho, beija a sua filha. Filha, beija a sua mãe. Ouça os conselhos da sua família, e você vai descobrir a cura da sua lepra. Você vai descobrir os teus tesouros escondidos, porque Deus escolhe as coisas de forma diferente. O valor que você precisa, o tesouro que você precisa, Deus colocou com essa pandemia diante de você. Diante de você. Eu dizia hoje cedo, uma vez, na frente da minha casa, eu fui comprar fui cortar uma árvore. Explicava isso hoje. E eu estou lá em cima daquela árvore, cortando aquela árvore, meu Deus, com um facão. Enrolei a camisa na cabeça, lá em cima da árvore assim. Eu fiquei metade de um dia lá, e eu olhava para baixo, o Guilherme estava no sol, pequenininho, olhando assim, horas ali.
Aí lá vai eu cortar. E olhava, e o Guilherme lá. Aí ele ia lá, tomava um banho, tomava uma água, voltava lá pro sol e ficava lá me olhando. Seus filhos, vem para dentro. Olha lá, mãe. Olha lá o que, filho? Olha lá o pai. O pai é um herói, né? O pai é um herói. Sabe? Eu lembro eu dentro de casa, sentado com a Suzy, conversando. De repente me viu um Felipe suado. O Guilherme. E já chorando também. O Guilherme. E saía correndo. Falei, Suzy, vai acontecer alguma coisa lá fora. Alguma coisa vai acontecer. Aí viu o Guilherme. Olha, guri. Mamãe, eu não entendia nada que o Felipe falava. Ele falava bravo, não entendia nada. Aí no meio de toda essa loucura doméstica, me passava o Tiago, sem camisa, gordinho, no chão. Parece que estava em outro planeta. Né? Tem janta? Quer dizer, o mundo, o espetáculo, o grande filme, está acontecendo diante dos nossos olhos. Cenas que a gente nunca mais vai ver na vida. A gente nunca mais vai ver isso, eu nunca vou ver mais. O Tiago levantando com aquela sunguinha, querendo jantar quando acorda. Eu nunca mais vou ver o Guilherme riscando a minha parede, que eu acabei de pintar. Nunca mais vou ver. Nunca mais vou ter que comprar uma bola a cada 15 dias, porque eles estouravam tudo na calçada. Eu nunca mais vou ver esses meninos chegando em casa com o pescoço tudo riscado de sujeira, falando que já tomou banho. Estou limpo. Eu estou limpo, pai. Mas meu filho, você está limpo mesmo, hein? Rapaz. Vai tomar banho e vai dormir. Quando a gente acorda no outro dia, vem aquele pé na cama, sujo. Você pinta a parede do quarto hoje, amanhã está sujo de novo. Eu nunca mais vou viver essas cenas. De eu ter que dormir, e eu e a Suzy ter que entrar dentro do quarto deles e ameaçar de morte. Ou vocês param de bagunça, eu vou arrebentar, sair na pancada, gente. Vai dormir, gente. Não, pai, tá bom. É fechar, apagar a luz. Começa, né, Suzy? Um joga o outro da cama, vira aquele rolo. Aí só para quando um chora. Eu estou falando isso porque isso aí é a realidade. São histórias, são filmes da vida, são tesouros escondidos que a gente só encontra na presença de Deus. Quero terminar dizendo que Jesus explica isso. Jesus disse assim: eu virei, mas o mundo não vai poder me ver, porque eles não me conhecem. O mundo não consegue ver isso que eu estou falando para vocês. O mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque vocês me conhecem. E quem vê a mim, vê ao Pai. E quem vê ao Pai, vê as obras do Pai. Abre os olhos do teu coração, porque o Espírito da verdade está nesse lugar. O Espírito que revela os tesouros ocultos e escondidos, até mesmo em épocas de pandemia. Tema de hoje: descubra os tesouros escondidos em tempos de pandemia e em tempos de crise. Amém?